aqui é o Lucas Braz, canal Bnei Israel. Se você não conhece o canal, vá no YouTube e coloca Bnei Israel, que significa Filhos de Israel. E vai lá, estou começando a postar uns vídeos falando sobre a Torá, falando sobre o comprometimento dos talmidim, dos discípulos conforme a Torá, a defesa de Paulo, Paulo defendendo a Torá, Yeshua não anulando a Torá, mas sim planificando ela. E é isso que eu quero falar agora. Vou aproveitar esse tempo que eu vim buscar minha esposa e ela ainda não saiu do serviço. Hoje é uma sexta-feira, amanhã é Shabbat, amanhã é sábado. E eu queria propor uma reflexão. Se Deus, no começo, quando Ele criou o mundo, e Ele criou Adão para ser perfeito, assim como Ele era perfeito. Ele criou Adão para ser segundo o seu coração e obediente à sua vontade. Porém, Adão, dando lado à sua inclinação da desobediência, também seduzido pela serpente no Gan Eden, ele peca, ele transgride o mandamento de Deus de não comer aquele fruto. Então Deus tira aquela árvore do bem e do mal e a árvore do conhecimento, que aquela árvore simbolizava a lei, simbolizava a Torá. E Deus então, a partir dali, ele começa a tratar o homem de uma forma diferente. E Hashem sempre teve os seus aqui na terra, por onde ele falava a sua vontade, as suas leis, para que a humanidade seguisse. Então chega no tempo de Moshe, e Deus ele entrega a Torá no Monte Sinai para Moisés, sendo ali ditada por Deus a Moisés naquele monte, naquele dia. E Deus diz que faz e aquilo ali é um contrato de casamento entre Deus e o povo de Israel. E Yeshua disse que o coração ele fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se Hashem ditou a lei, automaticamente o seu coração estava cheio daquelas leis. Eu costumo dizer que a Torá, ela reflete o caráter e a personalidade de Deus. A Torá reflete aonde e o caminho que Deus quer que nós caminhamos para que nós possamos obedecer e assim ser fiel a Ele. Um conjunto de instruções de como conseguir ser santo. Porém, o homem não conseguia guardar totalmente essa lei. E quando o homem pecava, ele tinha que matar alguns animais para expiação dos seus pecados. Então chega a era quando Yeshua nasce, ali o seu enviado, o Mashiach ben Yosef, da casa de Israel, veio resgatar as ovelhas perdidas de Israel, aqueles que estavam perdidos. Agora pensa, Deus com toda essa lei, com todas as suas instruções de como nós podemos obedecer a Deus, agradar o coração de Deus, será que Deus enviaria o seu Messias para anular todo esse caráter que Deus se revelou através de sua lei? Na verdade, Yeshua não veio anular essas coisas. Yeshua veio trazer uma plenitude para essas coisas. Yeshua disse assim em Mateus capítulo 5, versículo 19: Não pensem que vim abolir a Torá e os profetas, eu vim torná-las plenas. No grego está pleros, que significa pleno. Ele veio tornar a lei plena, ele veio escrever a lei em nossos corações, assim como está escrito no profeta Jeremias: Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá,
e escreverei a minha lei em seus corações, e eles me obedecerão. Para isso Yeshua veio escrever a Torá de Adonai, a Torá de Deus, a lei de Deus em nossos corações, para que nós possamos obedecer e assim viver em santidade para o nosso Deus. Então nós temos que pensar e rever como a doutrina de Balaão está infiltrada no meio do povo de Deus. Eu falo de judeus e não judeus, mas sendo um no corpo do Messias. Como essa doutrina de Balaão tem defamado o caminho da verdade. Shaul disse que a lei é o caminho do conhecimento e da verdade. Como a doutrina de Balaão é atuante nos nossos dias de hoje. E como se prevenir desses falsos profetas. Em 2 Tessalonicenses, o Rabino Shaul, ele disse que o falso profeta, o falso mestre, são aqueles que se opõem à lei de Deus. São aqueles que invalidam a lei de Deus. E em 2 Pedro, Kefa, ele diz que esses falsos mestres, eles pregam a doutrina de Balaão, falando em que Deus te deu liberdade, pregando uma falsa liberdade. Realmente eles pregam um pouco de verdade com mentiras, e toda meia verdade é uma mentira completa. Então nós temos que nos atentar sobre esses mestres e esses profetas dos nossos tempos que estão enganados e estão enganando a outros também, afastando o povo do Eterno do caminho da obediência ao Eterno. Eu acho que nós temos que começar a estudar mais, temos que começar a pensar mais. Será que Yeshua, o Filho do Eterno, aquele que plenificou, aquele que torna pleno a lei de Deus, será que ele, a partir dele, tudo que está naquela lei de obediência, de rendição a Deus, seria anulado? Acho que nós temos que pensar, o cristianismo acho que tem que pensar um pouquinho. Sabe, Yohanan, ele disse que o pecado é a transgressão da lei, da Torá. E quem peca, transgride a Torá. E ele continua dizendo, e quem peca não o conheceu, porque quem o conheceu já não é mais do pecado. Sabe, a minha oração ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus do meu povo, é que o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, com a capacidade do sacrifício de Yeshua, possa nos capacitar para que nós possamos andar no caminho da verdade, que é a sua lei, assim como Yeshua andou, sendo o nosso padrão, o nosso modelo. Nós também temos que andar, porque se nós queremos parecer com o nosso mestre, o nosso rabino Yeshua, devemos fazer e obedecer aquilo que ele obedecia. A minha oração é essa, que Hashem possa nos capacitar pelo sangue de Yeshua, pelo sacrifício do Messias, a obedecer a sua lei todos os dias, e que ele nos aperfeiçoe nessas boas obras, que o nosso coração, não só a circuncisão na carne, mas a circuncisão também no coração, possa ser feita em nós, tanto nós, judeus, quanto gentios, possamos caminhar no caminho da verdade, na vontade do Eterno. Essa mensagem, essa reflexão que eu queria deixar. Que Adonai possa nos guardar, nos abençoar, nos santificar.
Em nome de Yeshua, o Messias da casa de Israel. Amém e amém.